boa noite. Vamos dar continuidade ao conteúdo da disciplina de Química Geral e hoje eu vou explicar para vocês sobre polaridade das moléculas e forças intermoleculares. Então vamos começar aí com a polaridade. A polaridade ela é dividida em polaridade das moléculas e polaridade de uma ligação. O que é polaridade das moléculas? Ela pode ser identificada de acordo com dois critérios, que é a diferença de eletronegatividade dos átomos. O que é essa eletronegatividade? É uma propriedade que os elementos têm de uma tendência de cada elemento químico de atrair elétrons. Então, tem elementos químicos que têm mais elétrons, tem outros elementos químicos que têm menos elétrons. Então, como eu falei para vocês lá nas ligações químicas, tem elementos químicos que tendem a doar elétrons e tem elementos químicos que tendem a receber elétrons. E também depende aí a polaridade das moléculas da geometria molecular. O que é a geometria molecular? É o formato adotado por uma molécula. É o formato que ela vai ter, né, dessa molécula aí de acordo com seus átomos. Eu vou explicar isso mais detalhado mais na frente. E também temos aí a polaridade de uma ligação de uma molécula que vai estar relacionada à distribuição dos elétrons ao redor dos átomos. Essa distribuição de elétrons tem a ver com os elétrons da camada de valência, aquela camada, a última camada que eu expliquei para vocês, lembrando lá da tabela periódica, que quem é da família 1A tem um elétron na última camada, quem é da família 2A tem 2 elétrons na última camada, quem é da família 3A tem 3 elétrons na última camada e assim por diante. Se essa distribuição de elétrons for simétrica, o que é simétrica? A gente vai considerar a molécula como apolar. Então, eu estou mostrando aqui para vocês o carbono. O carbono ele é da família 4A, ele possui 4 elétrons na última camada, vendo? 1, 2, 3, 4 elétrons na última camada. Aqui está mostrando um carbono ligado a outro. E aí eles estão compartilhando um par de elétrons. Vocês podem ver que aqui, que um carbono tem 4 elétrons, o outro também tem 4. Então, se eles se ligando, a quantidade de elétrons que está de um lado de um carbono é a mesma quantidade de elétrons que está do outro lado. Então, por isso que essa nuvem eletrônica aqui e essa nuvem eletrônica, elas são iguais. Então, a gente fala que tem uma distribuição simétrica da nuvem eletrônica. Quando tem essa simetria, a gente fala que é uma ligação apolar. No caso aqui, pode ser que um elemento químico se liga ao outro e não vai ter simetria, porque pode ser que a ligação é assimétrica. Tá vendo? Vamos dar o exemplo aqui do carbono. O carbono tem 4 elétrons na última camada, o oxigênio tem 6, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Eles estão compartilhando um par de elétrons aqui. Mas a gente pode ver que o oxigênio, ele possui 6 elétrons, enquanto o carbono tem 4. A gente observa que o oxigênio tem mais elétrons do que o carbono. Então, a nuvem eletrônica ao redor dele é bem maior, é maior do que a do carbono. Então, a gente pode ver que tem uma assimetria. Essa nuvem eletrônica não é igual a essa. Então, por isso que a distribuição assimétrica da nuvem eletrônica, considerando, quando tem essa distribuição assimétrica, a gente fala que a ligação é polar. Aqui só está mostrando aqui uma molécula de etanol, né, o álcool que a gente usa, porque essa molécula de etanol ela é formada aí por carbono ligado a carbono e os hidrogênios, mas também tem uma parte, esse carbono aqui, vai ser ligado a oxigênio. Então, o etanol tem uma parte apolar e tem outra parte que é polar. Por isso que eu coloquei essa parte aqui, ok? A polaridade molecular ou polaridade da molécula que é a mesma coisa. Alguns elementos apresentam mais tendência de atrair elétrons do que outros. Como eu falei para vocês lá na ligação iônica mesmo, eu falei que os metais, eles são menos eletronegativos. Então, eles tendem a doar elétrons. E os ametais ou não metais, eles são mais eletronegativos e eles tendem a receber elétrons. Então, por isso que eu falei aqui que tem elementos que tendem a atrair mais elétrons. Como eles são mais eletronegativos, eles vão atrair mais elétrons. Igual o flúor tem 7 elétrons na última camada,
Então, para ele ficar estável, ele precisa de um elétron. Então, ele vai atrair esse um elétron para ele. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Então, para ele poder ficar estável com 8 elétrons, ele vai atrair 2 elétrons para ele. O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Então, ele precisa atrair 3 elétrons para ficar estável. O cloro tem 7 elétrons, precisa atrair 1 elétron para ficar estável. Então, a gente vai considerar como mais eletronegativos aqueles elementos químicos que estão na família 5A, 6A e 7A, e menos eletronegativos aqueles elementos químicos que estão na família 1A, 2A, igual sódio, potássio e cálcio. Ok? Quanto maior a diferença de eletronegatividade, então, quanto maior a diferença de distribuição de elétrons entre os átomos, mais polarizada vai estar uma ligação química. Por quê? Porque os elétrons estarão mais concentrados em uma região do que a outra, que é aquela questão do exemplo que eu dei lá do carbono e do oxigênio. O oxigênio ele tende a atrair mais elétrons, então a distribuição de elétrons vai estar mais concentrada lá nele. Quando não há diferença de polaridade na ligação, por exemplo, quando os elétrons estão igualmente distribuídos pelos átomos. Estou dando um exemplo aqui, ó. H2 quer dizer que é um hidrogênio ligado a outro hidrogênio. Igual aquele exemplo que eu dei do carbono ligado a outro carbono, não tinha 4 elétrons de um lado e 4 do outro? Então, aqui no caso, e não existia simetria, não tinha diferença de polaridade lá. Aqui também do mesmo jeito. Aqui, vocês podem ver que o hidrogênio tem um elétron de um lado e o outro hidrogênio um elétron. Então, a quantidade de elétrons de um lado é igual à do outro. Então, não tem diferença de polaridade. A gente só pode falar que tem diferença de polaridade quando tem diferença de quantidade de elétrons de um lado para outro. O flúor, aqui ó, F2, quer dizer que é um flúor ligado a outro flúor. Então, a quantidade de elétrons que tem de um lado é igual à do outro. Também não tem diferença de polaridade. E olha já esse exemplo aqui. Eu vou pegar um hidrogênio e ligar no flúor. O hidrogênio é o branquinho aqui e o flúor é o verdinho. Tá vendo que o flúor ele tem 7 elétrons. Então, ele tem mais elétrons, ele vai estar com a nuvem eletrônica maior. Já o hidrogênio, como ele tem só um elétron, a nuvem eletrônica dele está menor. Como tem diferença de elétrons, o flúor ele é mais eletronegativo, porque ele tem mais elétrons, e o hidrogênio ele é menos eletronegativo. Então, nesse caso aqui, já tem diferença de polaridade, tá? Se uma molécula for formada por ligações entre átomos dos mesmos elementos químicos, igual o exemplo que eu dei ali, o H2, o F2, aqui ó, o H2, o F2, então O2 quer dizer que tem um oxigênio ligado a outro oxigênio, H2, hidrogênio ligado a outro hidrogênio, N2, nitrogênio ligado a outro nitrogênio, Cl2, o cloro ligado a outro cloro, o fósforo ligado aí, no caso eles estão ligados 4 fósforos aqui, 8 enxofres. Vocês estão vendo que é é um composto químico, mas todos são do mesmo elemento químico. Então, considerando como uma substância simples, a gente vai falar que essas moléculas são apolares, porque não tem diferença de eletronegatividade entre seus átomos. A quantidade de elétrons que tem, como são 2 oxigênios, a quantidade de um é igual a do outro, ok? Se a molécula for diatômica, ou seja, ela é formada por 2 elementos químicos diferentes, 2 elementos que possuem eletronegatividade diferente. Então, um exemplo, hidrogênio e cloro. O hidrogênio tem 1 elétron e o cloro tem 7, então tem diferença de eletronegatividade. O HF, o flúor tem 7 e o hidrogênio tem 1, e assim por diante. Então, tem diferença de eletronegatividade entre esses. Quando tem diferença, a gente vai falar que a molécula é polar. Mas também, do mesmo jeito que eu posso classificar a polaridade de uma molécula, eu posso classificar também a polaridade de uma ligação química. Então, aquelas ligações químicas que eu falei para vocês, vamos considerar aqui a ligação iônica e a ligação covalente. Em relação à ligação iônica, são aquelas em que os átomos dos elementos transferem um ou mais elétrons definitivamente um para o outro, formando íons, que é aquela questão, um átomo vai doar elétrons para outro e o outro vai receber esses elétrons, que a gente já viu essa aula de ligações químicas. Como tem diferença de eletronegatividade, porque um vai doar elétrons para o outro, toda ligação iônica ocorre com diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos.
visto que sempre envolve partículas de cargas opostas. Lembra que a ligação iônica forma íons, vai formar íons, né? Cátions e ânions. Então, vai formar os polos, um negativo e um positivo. Portanto, a gente conclui que toda ligação iônica é polar, porque tem diferença de eletronegatividade entre os átomos. Um doa elétron para o outro, então vai ser sempre toda ligação iônica a gente considera como polar. Já a ligação covalente, já no caso aqui, existe ligação covalente apolar e ligação covalente polar. Quando que eu vou considerar uma ligação covalente apolar? Quando a ligação ocorre entre dois átomos de um mesmo elemento químico. Então, no caso aqui, ó, esse carbono está ligado a esse carbono. São dois elementos químicos iguais, o mesmo elemento. Tem diferença de eletronegatividade aqui? Não tem. Se não tem diferença de eletronegatividade, porque a quantidade de elétrons desse é igual a esse aqui, o que a gente vai falar? Que no caso, essa ligação é uma ligação apolar, porque ocorre entre dois átomos do mesmo elemento químico que não tem diferença de eletronegatividade. Então, a gente pode ver aqui, ó, carbono, essa nuvem eletrônica é igual a essa. Então, tem distribuição simétrica, não há diferença de eletronegatividade. Então, no caso, a molécula de etanol, essa parte aqui em que o carbono está ligado a outro carbono, a gente vai ter uma ligação covalente apolar entre os dois átomos de carbono. Já a ligação polar é a ligação covalente que ocorre entre átomos de elementos que possuem diferentes eletronegatividades. O exemplo que eu dei aí, o carbono tem 4 elétrons e o oxigênio tem 6, ele tem mais elétrons. Então, vocês estão vendo que a nuvem eletrônica aqui está maior do que aqui. Então, tem uma assimetria. Quando tem assimetria, a gente vai falar que a ligação é polar. Por quê? O oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, ele vai atrair mais elétrons para ele. No caso, tem diferença de eletronegatividade. Então, por isso que eu pus aqui, ó. Na molécula de etanol, o carbono com carbono é ligação apolar, que a gente viu no slide anterior. Mas esse carbono, quando está ligado aqui no oxigênio, que é esse caso aqui, como o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, a ligação aqui vai ser polar. Vai ser polar, ok? Então, resumindo aqui, se é uma ligação iônica, todas as ligações iônicas são polares. Mas se é ligação covalente, as ligações covalentes, podem ser apolares quando os elementos forem iguais e polares quando os elementos forem diferentes. Em relação à geometria molecular, o que é a geometria molecular? Ela vai depender aí dos pares de elétrons ao redor do átomo central. Então, estou dando exemplo aqui, ó, o selênio. Ele tem esses pares de elétrons ao redor do átomo central. O selênio tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 elétrons aqui. Para eu descobrir, né, quantos pares de elétrons tem ao redor do átomo central, que é esse aqui, que está ligado ao hidrogênio aqui e outro hidrogênio, eu tenho que somar os números de elétrons das camadas de valência de todos os átomos que constituem a molécula. O que significa isso? Aqui, ó, o selênio tem 6, que é o pretinho. O hidrogênio tem um elétron aqui e outro elétron aqui. Então, se a gente for contar, todos os elétrons envolvidos nessa molécula é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o total de elétrons, que está envolvido nessa molécula são 8. Para eu saber quantos pares de elétron, um par não tem 2 elétrons, 8 dividido por 2, eu vou saber que nessa molécula existem 4 pares de elétrons. Então, aqui, ó, pares de elétrons totais. Existem 4 pares de elétrons. Ok. Agora, eu preciso saber quantos pares de elétrons estão ligados. Então, vocês podem ver que esse elétron aqui, esse par de elétron está ligado aqui entre o hidrogênio e o selênio. E esse par de elétron aqui também está ligado entre o hidrogênio e selênio. Esses outros elétrons aqui não estão ligados em ninguém. Então, o que eu entendo? Que existem 2 pares de elétrons ligados. Eu falei que tem 4 pares no total,
mas pares ligados só tem 2. Como só tem 2, eu vou falar que a geometria da molécula é angular. Então, vocês podem ver aqui que ela é angular. Essa característica aqui, ó, esse formato, é um formato angular da molécula. Um outro exemplo aqui que eu coloquei para vocês, do NH3. Então, o nitrogênio, ele tem aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, são 5 elétrons ao redor dele. O hidrogênio tem 1 elétron, então vão ser 3 hidrogênios ligados em um nitrogênio. Então, a gente pode ver aqui, ó, vamos contar primeiro quantos elétrons tem no total da molécula. Vamos contar todos os elétrons. Então, o nitrogênio tem 1, 2, 3, 4, 5, que é o que está em vermelho. 5. Cada hidrogênio tem 1, 6, 7, 8. Então, são 8 elétrons no total. Para eu saber os pares de elétrons, é só dividir por 2, porque um par é igual a 2. 8 dividido por 2, então eu descubro que são 4 pares de elétrons. Então, eu vou olhar, vai ser um desses aqui. São 4 pares de elétrons no total. Agora, eu tenho que descobrir quantos pares de elétrons estão ligados. Então, a gente pode ver aqui, ó, esse par está ligado, esse par está ligado e esse tá. Esse aqui de cima não está ligado em ninguém. Então, quantos pares estão ligados? 1, 2, 3. Então, eu venho aqui na tabelinha, são 4 pares no total, mas somente 3 estão ligados. Então, a molécula tem a geometria piramidal, que é essa geometria aqui, piramidal. Ok, gente? Então, aqui só para mostrar quais são os tipos de geometria que existe. Então, existe a geometria linear, angular, trigonal plana, tetraédrica e piramidal, que é justamente essas daqui que estão na tabelinha aqui, ó. Ok? Então, um outro exemplo aqui para a gente poder... E aqui eu fui explicando para vocês, né, ali, mas aqui tem explicando mais detalhado ainda, mostrando o passo a passo. O CH4. O carbono possui 4 elétrons na última camada, o hidrogênio tem 1 elétron, mas como são 4 hidrogênios, né? Então, aqui, ó, é um carbono, 4 elétrons. O hidrogênio possui 1 elétron, mas como esse 4 aqui significa que tem 4 hidrogênios. Então, como tem 4 átomos de hidrogênio, então 1 elétron vezes 4 são 4. Então, no total aqui são 8 elétrons na camada de valência. Se eu colocar, igual eu coloquei ali para vocês a geometria, coloquei as bolinhas em volta, se eu somar tudo ali, vai dar esses 8 elétrons. Em seguida, calcula-se o número de pares de elétrons de valência. Então, no total são 8 elétrons. Como o par são 2 elétrons, o que eu faço? É só eu pegar 8 dividido por 2, eu descubro que essa molécula de CH4 possui 4 pares de elétrons. 4 pares de elétrons, ok. São 4 pares de elétrons. Vou montando aqui, ó. O átomo central vai ser o carbono e o hidrogênio vai ficar em volta do átomo. Então, como o carbono tem 1 elétron aqui, 1 elétron e 1 elétron aqui e aqui, 1, 2, 3, 4, esse elétron vai compartilhar com esse do hidrogênio, esse com esse com esse e esse com esse. São 4 pares de elétrons no total. São 4 pares. Ok? Descobrimos aqui que são 4 pares, então pode ser um desses 4. Quantos pares estão ligados? Cada tracinho desse significa que está ocorrendo uma ligação. Então, 1, 2, 3, 4. São 4 pares no total. E 4 pares estão ligados, então a geometria da molécula de CH4 é tetraédrica. Por isso que a gente pôs nesse formato aqui. Se a gente for olhar, então, no caso, se a gente for olhar aqui, através da geometria molecular, se a ligação é polar ou apolar, e se a molécula é apolar ou polar, então vamos olhar. Ligação polar. Qual que é o conceito de ligação polar? É uma ligação entre elementos químicos diferentes. Então, carbono é diferente do hidrogênio. Como o carbono é diferente do hidrogênio, a ligação vai ser polar. Então, a ligação aqui é polar. Agora, para a gente saber se é uma molécula polar ou apolar, o que a gente vai fazer? No caso, é uma geometria tetraédrica que a gente descobriu. Qual que é a tendência aqui? Vocês podem ver que, como tem essa diferença de eletronegatividade, né? A diferença de eletronegatividade, ela é de um valor aproximado.
Tá vendo que tem uma ligação para cima, outra para baixo, outra para um lado, outra para o outro. Essa ligação aqui anula essa outra e essa ligação anula a outra, porque não está sobrando elétrons aqui em volta. Todos os elétrons do carbono estão sendo ocupados. Esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Então, como não está sobrando elétron aqui, essa ligação anula essa e essa ligação anula essa. Então, o que acontece? A gente vai considerar a molécula como apolar, porque um vetor vai estar anulando o outro. Esse daqui e esse daqui. Nesse outro exemplo aqui da H2O, né, que é a água, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada e o hidrogênio tem 1 elétron. No caso, tem o hidrogênio aqui são 2 átomos de hidrogênio, então 1 vezes 2 átomos vai ser 2. 6 mais 2 vai dar o total de elétrons dessa molécula, 8 elétrons. Para eu calcular o par de elétrons, é só pegar 8 dividido por 2, eu vou descobrir que tem o H2O tem 4 pares de elétrons. 4 pares de elétrons, que pode ser qualquer um desses aqui. Então, o que acontece? No caso, não é um oxigênio para 2 hidrogênios, eu ponho o oxigênio no meio e ponho o hidrogênio de um lado e o hidrogênio do outro. No caso, o oxigênio tem 6 elétrons. Então, um elétron vai compartilhar aqui com o hidrogênio, que só tem um elétron, e esse outro elétron vai compartilhar com esse outro hidrogênio, que tem outro elétron. Mas o restante dos elétrons vão ficar aqui soltos. Eu posso colocar 2 aqui para cima, 2 aqui para baixo. Então, o que a gente observa? Que tem 4 pares de elétrons no total. Mas quantos pares estão ligados? 1, 2. Se são 4 pares de elétrons no total, com 2 pares de elétrons ligados, a geometria da molécula é angular. Por isso que vai ficar nesse formato aqui, angular. Em relação para saber se a ligação é polar ou apolar e se a molécula é polar ou apolar. No caso, a ligação está ocorrendo o quê? Entre elementos químicos diferentes, o oxigênio e o hidrogênio. São elementos químicos diferentes. Como são elementos químicos diferentes, a ligação vai ser polar. Então, ligação covalente entre elementos químicos diferentes. A ligação vai ser polar. E a molécula é polar ou apolar? Para eu poder falar se a molécula é polar ou apolar, eu tenho que avaliar a questão da diferença de eletronegatividade. A gente pode ver aí que o oxigênio tem mais elétrons do que o hidrogênio. Inclusive, está sobrando elétron aqui para cima e sobrando elétron aqui para baixo. Então, nesse caso, como tem essa diferença de eletronegatividades, que o oxigênio, inclusive, ele atrai mais elétrons para ele, vai todo mundo aqui ser atraído, esse aqui não vai anular esse, porque ele está sendo atraído para cá, a gente vai falar que a molécula é polar, porque tem diferença de eletronegatividade. Em relação à questão aí, no caso, a polaridade das moléculas, a gente pode ver que depende de vários fatores, como o tipo de ligação que a molécula apresenta e principalmente também a geometria molecular. E para determinar essa polaridade de uma molécula, primeiramente a gente tem que estabelecer a geometria da molécula, como eu expliquei para vocês, né, para saber se é angular, tetraédrica, piramidal, linear. E em seguida a gente vai somar todos os vetores de todas as ligações, que foi aquela questão que eu expliquei para você, de um puxar mais para o outro, um vetor anula o outro. Então, uma dica aqui é, se uma molécula formada somente por ligações apolares, ela será sempre uma molécula apolar. Agora, se for formado por ligações, né, se as ligações forem polares, a molécula ela pode ser polar ou apolar. Então, vai depender do tipo de geometria que a molécula vai apresentar aí. Que eu tenho que avaliar a questão da eletronegatividade. Olha o exemplo aqui do CO2, que é o gás carbônico. No caso do CO2, aqui, ó, o carbono tem 4 elétrons, que é o pretinho aqui, e esses 2 vermelhinhos, são 4 elétrons que possui o carbono. O oxigênio tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui no caso a molécula é um carbono para 2 oxigênios. Então, fica um oxigênio de um lado e outro oxigênio do outro. No caso, o oxigênio, tem 6 elétrons, ele precisa de mais 2 para poder ficar estável. Então, ele vai ter que compartilhar um elétron com o carbono aqui e outro elétron com o carbono para esse aqui ficar com 8. Esse outro oxigênio tem que fazer o mesmo, ele tem que compartilhar um elétron aqui com carbono e outro elétron com outro carbono, para ficar estável.
Como o carbono tem 4 elétrons, ele vai ter que compartilhar 4. Então, ele está compartilhando aqui já com o oxigênio. 1, 2, 3, 4. Então, está todo mundo estável, molécula formada. No caso aqui, o que a gente pode ver? Que o oxigênio, vocês estão vendo que o carbono não sobrou elétron nenhum aqui em volta dele. Mas o oxigênio tem. O oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o carbono. Ele tem uma tendência maior de atrair mais elétrons aqui, ó. Ele deve atrair fortemente os elétrons. Ele atrai mais elétron para ele. Tanto esse oxigênio como esse outro. Então, o que acontece? Essa atração, o oxigênio vai puxar mais elétron. Esse oxigênio puxa elétron para cá e esse outro puxa elétron para cá. No caso, como um puxa de um lado, o outro puxa do outro, essa ligação aqui com essa ligação vai anular, uma anula a outra. Então, esse vetor aqui anula o outro, porque um está puxando de um lado, o outro está puxando do outro, não sai ninguém do lugar. Então, esse vetor anula o outro, por isso, nesse caso, a gente vai falar, como não tem aí, como esse vetor está anulando o outro, a gente vai falar que a molécula é apolar. Nessa geometria linear aqui, porque vocês estão vendo que está reta. Fazendo aquele cálculo lá na tabelinha, eu vou achar que é geometria linear aqui, tá, gente? Então, em relação, qual é o tipo de ligação que tem aqui? A ligação, como é entre elementos químicos diferentes, a ligação é polar. Então, vocês estão vendo que tem uma ligação polar, mas a molécula é apolar. Ok? Então, agora, dando continuidade, vou falar aí sobre as forças intermoleculares. No nosso cotidiano, nós temos aí várias substâncias com diversas propriedades diferentes. Então, uma substância acaba sendo diferente da outra em relação ao estado físico, como é sólido, outro é líquido, outro é gasoso. Os pontos de fusão e ebulição, um tem uma temperatura mais alta, outro mais alta. A solubilidade, tem substância que dissolve na outra, tem substância que não dissolve, entre outros. Em grande parte, essas diferenças de propriedades, né, de estado físico, ponto de fusão, solubilidade, ocorre devido a diferentes interações e atrações que se estabelecem entre as suas moléculas. Então, uma molécula, ela vai se interagir e vai ser atraída por outra molécula. E essa interação aí que pode acabar dando essa diferença nas propriedades das substâncias. Esses tipos de interações, elas foram bastante estudadas pelo físico holandês Van der Waals, que em sua homenagem, né, essas forças intermoleculares também são chamadas de forças de Van der Waals. As forças intermoleculares são forças exercidas para manter unidas duas ou mais moléculas. Então, tem uma molécula de água, tem outra molécula de água. Para essas duas moléculas se unirem, vai depender de uma força de interação entre elas. E essas forças, elas correspondem a ligações químicas entre, né, essas moléculas que têm a função aí de unir ou repelir as moléculas de um composto. Então, essas forças intermoleculares, elas vão provocar estados físicos diferentes nos compostos químicos, e isso tem a ver, né, e essa interação também pode ser mais ou menos forte, conforme a polaridade das moléculas, aquela questão que eu expliquei anteriormente relacionada à polaridade. Essas forças, elas podem ser classificadas de acordo com 3 tipos de intensidade, conforme a sua intensidade. Tem as ligações de hidrogênio, que é uma ligação de forte intensidade. Aqui mostrando, ó, essa seta aqui, sentido do aumento da força das interações intermoleculares. A ligação de hidrogênio é que tem maior força de intensidade. Tem a dipolo permanente, também chamado de dipolo-dipolo, que tem uma ligação de média intensidade. E tem a dipolo induzido, também chamado de forças de London, que tem uma ligação de fraca intensidade. A ligação de hidrogênio é uma força intermolecular mais intensa, como eu falei, é de forte intensidade, e é uma atração que ocorre entre o hidrogênio e os átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, hidrogênio e flúor, hidrogênio e oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Esse tipo de força intermolecular, ela ocorre, por exemplo, nas moléculas de água, porque a molécula de água é formada H2O, 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. E no caso, a molécula de água, ela é uma molécula polar, em que o oxigênio ele possui uma carga parcial negativa e o hidrogênio possui uma carga parcial positiva. H+,
né? O menos. Isso acontece quando aqui no caso, ó, tô mostrando para vocês aqui, ó, 2 hidrogênio e 1 oxigênio. 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Tá vendo que está ocorrendo uma ligação aqui do hidrogênio, que o hidrogênio dessa molécula de água vai ser atraído pelo oxigênio de outra molécula de água. E assim por diante. Esse hidrogênio vai ser atraído pelo oxigênio da outra molécula de água e assim vai. Então, essa ligação que ocorre aqui entre essas moléculas, desse hidrogênio com oxigênio da outra molécula de água, é a ligação de hidrogênio. Temos também o dipolo permanente, que ocorre somente em moléculas polares, em que os elétrons estão distribuídos de forma assimétrica, que é o que eu tinha explicado anteriormente. No caso aqui, ó, o hidrogênio tem 1 elétron e o cloro tem 7 elétrons. Então, tá vendo que a nuvem de elétrons do cloro está muito maior do que a do hidrogênio, porque tem mais quantidade de elétrons. Então, tem uma assimetria da nuvem eletrônica. Essa nuvem está maior do que essa. E isso ocorre em moléculas polares. Então, no caso de moléculas diatômicas, que são moléculas formadas por 2 elementos químicos diferentes, o elemento mais eletronegativo, que no caso do exemplo aqui é o cloro, vai atrair elétrons da ligação e força um dipolo elétrico, como ocorre com o cloreto de hidrogênio aqui. No caso, mostrando aqui para vocês, ó. Tá vendo que tem o hidrogênio e o cloro, que é a nuvem maior aqui. Esse cloro aqui, ele vai atrair o hidrogênio, que é uma carga negativa, o cloro, vai atrair o hidrogênio da outra molécula de cloreto de hidrogênio. Tá vendo que o negativo atraindo pelo positivo. O negativo sendo atraído pelo positivo, positivo pelo negativo. Tá vendo aqui, ó, o negativo aqui com positivo, outro negativo com positivo. Então, em função dessa diferença de eletronegatividade, né, como um tem carga positiva, carga positiva e o outro tem carga negativa, então vai ocorrer aí essa atração da parte negativa com outra parte positiva e assim sucessivamente, formando o dipolo permanente que a gente chama. E temos também o dipolo induzido, que vai ocorrer em moléculas apolares. A gente sabe que nas moléculas apolares os elétrons vão estar distribuídos uniformemente. Então, né, estão distribuídos uniformemente, não tem um dipolo elétrico na molécula, né, não tem diferença de eletronegatividade. Mas, no caso, quando essas moléculas elas vão se aproximar entre si, né, as moléculas apolares, pode acontecer de ocorrer umas deformações nas nuvens de elétrons. E aí pois há atrações em repulsões entre os elétrons e o núcleo dos átomos. Como que ocorre essa deformação aqui, ó? Então, estão vendo aqui 2 moléculas apolares, vai estar formando uma deformação aí, essa deformação aqui temporária, mas formam regiões do átomo e da molécula que fica com uma maior quantidade de elétrons do que a outra, tá vendo? Um lado fica mais negativo e o outro fica mais positivo. Isso é chamado de polos instantâneos, é temporário. Vai formar assim, e aí, na hora que essa molécula vai se aproximar com essa, elas vão formar, vai ter essa deformidade aqui, né? E acaba que quando uma molécula entra em contato com outra, vai se aproximando da outra, faz a outra também formar esses dipolos instantâneos, polarizar também, de forma que o negativo atrai o positivo. Aquela coisa das cargas opostas que um atrai o outro. Então, aqui no caso, essa é um dipolo induzido, ok? Então, assim, finalizamos esse conteúdo de polaridade e forças intermoleculares e vou deixar disponível aí para vocês o estudo dirigido. Boa noite e até a próxima aula.